Hoje eu quero te mostrar um SSD fantástico que eu recebi aqui para fazer o review para vocês. E, bom, a gente vai ver todo o desempenho dele, vamos fazer todos os testes. Mas enfim, deixa eu falar um pouquinho sobre ele antes de eu entrar no review em si, porque tem alguns pontos que eu achei muito curioso, muito interessante na real. Tipo, olha só. Tem esses dois, tá? É o Kutin, acho que fala, Kutin X15, tá? Que ele é PCI Express Gen 3, ou seja, 3.0. E esse daqui, que é o 4.0, tá? E o que eu vou testar vai ser o 4.0. Mas eu achei os preços realmente assim muito atrativo. E outro ponto também que é muito interessante, né, e muito relevante atualmente, é o fato de os tributos já estarem incluídos, tá? Então você não vai ter esse problema de pagar taxas, enfim, você não vai ter surpresas. Tanto que para mim chegou tranquilo, não tive que pagar nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de imposto, tá bom? Então isso é bem legal. E outra coisa é o preço, porque o de 2 TB ele tá um preço assim realmente muito acessível, né? Porque esse daqui é o SSD NVMe, né? E ele tem uma conexão que permite ali uma leitura, aqui fala de até 7.400 megabytes por segundo e uma escrita de 6.800. Isso assim é muito, tá? Para você pegar um exemplo, por exemplo, aí eu tenho aqui o SSD da Kingston, o A400. Eu vou rodar os testes aqui para você. Eu tenho no meu computador o SSD da Kingston, tenho o HD normal, né, que tem ali uma leitura de, sei lá, 50 megabytes, não sei. E tem esse também para a gente fazer o teste. E, bom, para você fazer para motivo de comparação, você pega um SSD SATA, tá? E o SATA aqui, ele possibilita ali uma leitura e gravação desse disco, no caso do SSD da Kingston, de tipo 500 megabytes de leitura, de escrita. E não lembro exatamente o de leitura, mas assim é muito baixo comparado a esse daqui. Enfim, fica aí com o processo de eu abrindo a caixinha aí, mostrando para vocês e também fazendo a instalação do dissipador. Eu achei bem bacana porque vem o SSD, vem o dissipador junto, né? E daí eu fiz a instalação. Olha aí como chegou aqui para mim. Bom, hoje a gente vai testar esse SSD aqui da Kutin, tá? É um SSD que você encontra na AliExpress. Esse daqui, se eu não me engano, é lançamento. Bom, vamos ver. Eles mandaram aqui pra gente testar. Vamos testar, ver como que é a performance dele, tá? Eu achei bem legal a caixinha, uma caixinha simplesinha. Deixa eu abrir aqui. Tô com uma mão segurando a câmera e outra abrindo aqui. Tá. Bom, ele vem aqui com uma chave Phillips, né? E vem aqui com um parafusinho aqui, né? E um parafuso com uma porquinha fêmea, né? Bom, e aqui está ele então. Esse que eu peguei, ele é o de 2 TB, tá? Gen 4, né? PCI Express 4.0. E eu gostei bastante, assim, tá bem apresentável aqui, viu? Ele vem também com o dissipadorzinho, ó. Olha só, com o dissipador, né? Opa! Ele vem aqui com o dissipador, certo? E aqui está o cujo, tá? Aqui está o cujo. Bom, agora eu vou instalar lá então no computador e nós faremos todo o teste de performance e ver como que ele sai. Eu não sei se eu vou colocar com o dissipador ou sem o dissipador. Vamos ver. Vou ver certinho. Acho que eu vou colocar com o dissipador pra gente ver, né? Bom, uma coisa bacana também que vale se atentar aqui, tá? Ele tem uma garantia de 5 anos, isso eu achei bem bacana. E também aqui o MTBF, né, que é o tempo médio entre falhas, é de 1,5 milhão,
tá? 1,5 milhão de horas. Ou seja, eles fazem aqui um teste onde eles colocam o SSD num cenário mais extremo, por exemplo, deixa ligado por horas e horas a fio, fazendo gravação, leitura, ele leva o SSD ao extremo, tá bom? Para ver quanto tempo, tá? Em horas, até ele apresentar falhas. E aqui deu 1,5 milhão. Isso é muito, tá? Então, assim, mostra uma confiabilidade do produto. Isso é muito interessante e muito importante também. Não é legal você se atentar apenas à vida útil, tá? É meio que padrão. A maioria tem 5 anos de vida útil, né? E aqui não é diferente. Você tem 5 anos de garantia. Bom, aqui você tem mais informações, né? Como eu disse para vocês, 7.400 de escrita e 6.800 de leitura, tá? Aquele é o PCI Express 4.0, porém tem um adendo aqui, que no meu computador, né, o meu PCI Express que tem aqui, ele é da geração 3. Então, isso vai me limitar bastante aqui o teste. Infelizmente, eu não tenho o 4.0. Preciso providenciar. Vou fazer isso, tá? Eu vou providenciar o 4.0. Mas a minha placa aqui, ela é 3.0. Então, vai rodar ali no máximo, tá? Eu peguei esse daqui, que eu também vou deixar para vocês, que o preço também, assim, é extremamente baixo, tá? Eu vou fazer todos os adendos, todos os processos do review para te mostrar se vale a pena ou não os pontos positivos e os pontos negativos. Mas um ponto a se atentar é que realmente o preço, assim, é extremamente acessível. Ainda mais com o ICMS já incluso, né? Os preços de imposto, você vai ficar tranquilo, não vai ter que pagar nada, não vai ter surpresa, né? Além de chegar rápido, tá? Enfim, mas esse daqui, ele roda então no PCI Express 3.0. E ele tem uma leitura e gravação, uma leitura... Cadê? Deixa eu mostrar a leitura e gravação aqui certinho. Tá. Uma leitura de 3.500 e uma escrita de 3.300. E é isso que a gente vai notar aqui. Por quê? Por causa da limitação do CPI Express 3.0. Se eu estivesse aqui com o 4.0, eu realmente acho que ia chegar a valores bem significativos, tá? Porque eu fui ver aqui os comentários. Esse é o resultado que é para ter, tá? Tá vendo aqui? E eu fui ver os comentários das pessoas que compraram e eles realmente tiveram esse desempenho, tá? Tiveram essa performance, ó. Eles conseguiram chegar aqui a uma leitura de 7.200 megabytes e uma escrita de 6.600. Porém, né? Como no meu caso, eu estou no PCI Express 3.0, se limita ao máximo ali 3.500 a 3.300, né? Então não tem muito o que fugir, não tem muito o que fazer, tá bom? Mas vamos ver todos os quesitos, vamos ver sobre o SLC Cache, vamos ver como ele se comporta depois de cheio. A gente fez vários testes bem bacanas, vou mostrar aqui para vocês. Bom, o primeiro teste que a gente vai fazer é o Crystal Disk mesmo, tá? Cadê o Crystal Disk? Vou abrir primeiro aqui o Crystal Disk Info, né, para a gente ver as informações de temperatura, esse tipo de coisa. Bom, esse daqui é o meu Kingston. Todos aqui são Kingston, eu acho. Kingston. São 2 SSDs e esses daqui são HDs, tá? E, bom, uma coisa importante que você vai anotar, né? Eu acho muito legal que isso aqui mostra o nível de saúde. E esse Kingston aqui eu já tenho faz bastante tempo e ele já tá com a saúde precária, né? E se eu vier aqui, então, ó, no X16 Plus, tá? Que é o SSD da Kotlin. Bom, a saúde está em 100%, a temperatura fica um pouco mais elevada, coisa que é normal, tá? Devido a ser um conector ali PCI Express. Como ele fica mais perto da placa, esquenta mesmo. E é meio comum esses SSDs M2 esquentarem um pouco, tá bom? Não faz muita diferença, mas ele não passa disso aqui, tá? Mesmo um calor extremo, ele não passa de 43, 45, por aí.
Bom, aqui eu já fiz alguns testes, tá? Eu já preenchi eles, vazei várias vezes para rodar os testes aqui para vocês. Então, por isso que já tem aqui o total escrito, o total gravado, né? E lido. Aqui, as vezes que foi ligado, 3 vezes, e o número de horas ligados, tá bom? Durante os testes aí eu gravei antes e depois, porque alguns testes levam bastante tempo, né? Então, bom, só pra gente, por curiosidade, saúde tá 100%, temperatura se manteve assim, achei muito bacana. Como cumprindo aqui o que ele diz, né? Ó, a temperatura ela fica nessa média mesmo, tá? Cadê? Tá, então aqui a temperatura média fica em torno de 40 a 85, ele diz, né? Que são as informações. Bom, se cumpriu nesse quesito. Bom, é mais ou menos isso. Então vamos ver agora então sobre o Crystal Disk, tá? Abriu o Crystal Disk Info de novo. Crystal Disk Disk Mark. Aí, agora vai certo. Crystal Disk Mark. Bom, eu vou selecionar ele aqui, né? Vou rodar um teste, megabytes, tudo certinho, e vamos rodar então, tá? Eu já rodei esses testes, mas eu vou rodar aqui com vocês para a gente ver juntos, tá bom? Como eu disse para vocês, ó, a leitura ela fica nessa média por ser o PCI Express 3.0. Eu fico limitado a isso, não tem muito que eu possa fazer, tá? Eu preciso providenciar isso. Eu preciso providenciar aí um 4.0, tá bom? Mas, infelizmente, ó, o meu PCI Express é 3.0. Mas eu vou providenciar outra placa pra gente fazer esses testes. É importante, tá bom? Bom, durante o teste aqui, se mostrou muito bacana. Como eu disse para vocês, eu sempre falo, enfatizo isso, o Crystal Disk, ele é bacana de você usar, mas ele não é tão útil. Por quê? Um ponto importante é a gente saber o comportamento do SSD pós-LC Cache, ou seja, quando o SLC Cache se completa, tá? Qual vai ser o comportamento? Porque, como eu expliquei no último vídeo que eu fiz, é muito comum você transferir arquivos. Isso acontece com arquivos grandes, tá? Quando você vai transferir um arquivo muito grande, você tem um pico, tá? De megabytes em transferência e logo em seguida despenca. Isso é devido ao esgotamento do LC Cache, tá? Então, uma coisa muito importante é a gente ter aqui um SSD com DRAM para dar mais estabilidade, tá bom? E dar mais confiabilidade também, é muito importante o DRAM, e também manter estável essa taxa de transferência. E ele tem, então, o DRAM, tá? Isso é muito importante, é importante que tenha o DRAM. Um teste que é muito bacana e muito importante de a gente rodar é esse daqui, ó, H2... Deixa eu ver onde eu vou achar. Que é o teste para a gente conseguir ter uma base sobre o SLC Cache, tá? Então a gente roda aqui o H2 TSW, tá? E a gente consegue testar essa velocidade, como que ela se mantém. Então ele preenche, tá? Até preencher, eu coloquei para ele preencher. Então ele calcula o tempo que leva para preencher esses 2 terabytes aqui nesse caso e como se comporta a taxa de gravação, né? E de leitura também ele faz o teste. Então ele gera vários arquivos ali, ele preenche de fato o SSD, isso é muito bacana e teve um desempenho muito bom, na real bem bacana mesmo, não teve perda de desempenho, você pode ver ali que ele conseguiu se manter estável. Aqui você vê também que ele não apresentou nenhuma falha, nenhum erro, tá? Ele vai gerando esses arquivos, esse programinha ele vai gerando vários arquivos, cada arquivo desse daqui ele pesa 1 GB, então ele vai fazendo isso até preencher, e como é 2 terabytes, de 1 GB em 1 GB ele vai indo, né? Vai preenchendo esses arquivos, então até preencher o SSD levou um tempo aí. Mas no final aqui o resultado foi bem interessante, a gente teve uma boa estabilidade, não teve perda de desempenho, e no geral, tá? Como a gente está falando aqui de um SSD com um preço muito acessível, eu achei um preço assim realmente muito acessível, se tratando de um SSD com DRAM, PCI Express 4.0
e que consegue entregar uma boa performance, tá um preço muito bom, tá? E no geral, para mim, se destacou bastante, né, desses SSDs mais baratos que você encontra no AliExpress. Realmente surpreendeu bastante. Tanto pela logística, como eu disse para vocês, pelo preço dos impostos já estarem atribuídos e mantendo ali o valor acessível, né? E pela construção também. Achei uma construção bem bacana do hardware. Chegou direitinho, não tive problemas. Nesse quesito de logística foi muito bom. Eu queria rodar aqui no 4.0, mas vendo as informações lá, vendo o teste que o pessoal rodou, eu vi que no PCI 4.0 ele entrega a performance que promete. Tem outras variáveis também, por isso que de um teste para outro você tem um pouco de variação, mas se mantém nessa taxa absurda. Eu vou rodar um teste aqui. Por exemplo, ó, esse daqui é o meu SSD, tá? Eu vou rodar um teste nele para vocês verem. Aqui não vai ter. Eu vou rodar nesse daqui. Cadê? Deixa eu olhar qual que é qual aqui. Tá. O D também é. Eu vou rodar aqui um teste no meu SSD da Kingston SATA, tá bom? E vocês vão ver ali que a leitura e a escrita é muito inferior, tá? E isso faz muita diferença. Tanto para quem trabalha com arquivos grandes, se você é editor de vídeo, se você trabalha com... No geral, até para você fazer ali, sei lá, o uso para programas simples ou então para você que vai jogar jogos mais pesados, é muito importante você ter um SSD com uma boa performance. E, cara, é muito surreal você ver a diferença de desempenho entre um SSD SATA e um SSD NVMe, tá? É realmente muito diferente. Então aqui, ó, você pode ver, ó, que a velocidade de escrita e de leitura vai ser extremamente baixa. Aqui, a leitura tem 100 MB, 107 MB, tá? O que conta é esse primeiro aqui, ó, 107 MB. Vamos ver a escrita, como que vai estar. E isso se trata de um SSD, tá? Não. Esse não se trata de um SSD, não. Esse se trata de um HD. Tá, corrigindo. Isso daqui é um HD. Eu até estranhei, estava muito baixo. Agora que eu vi aqui o disco D, é que eu tenho um monte de SSD e HD conectado aí. Esse daqui é o desempenho do HD, e aí nem entra em comparação. Tá até um desempenho muito bom, porque tá até estranho. Realmente tá bom demais, tá ligado? Tá bem bom. E você tem aqui, né? Deixa eu parar aqui, porque o que importa é esse primeiro. E a gente vê que já não tem um desempenho que nem se compara. Esse cadê? O E é um SSD, tá? Eu não estou conseguindo rodar no disco C porque ele está completo. E para ele fazer esse teste, ele tem que gravar e ler, né, a transferência de arquivo. Agora, rodando aqui no disco E, você vê que você tem um desempenho muito melhor do que o HD, né? Tanto a leitura, que está aqui em 497, quanto a escrita, que vai se manter nessa faixa também, acho que em torno de 350, 300 e pouco. E aí, quando a gente compara com o SSD, né, da Qutyn, né, é muita diferença de velocidade. Então, cara, eu realmente gostei, achei um desempenho muito bom, muito satisfatório. Gostei do valor, achei bem acessível também. Então, realmente gostei bastante. Gostei do desempenho, gostei do valor, tá? Inclusive, se vocês quiserem, tem vários ali, né? Tem o PCI Express para 3.0 e o valor tá assim, simplesmente fantástico, tá? E tem também o do 4.0, vou deixar os links aqui na descrição para você ir e conferir. Tá com desconto nesse momento, então vocês podem ir lá e conferir. Para todos os usos, vai servir completamente bem para você, tá? Tanto para uso mais casual, tanto para uso mais que exige uma alta velocidade assim extrema, em qualquer cenário vai te ajudar. Eu gostei bastante dessa estabilidade pós LC Cache, porque uma coisa que mais me irrita é quando começa numa taxa de transferência e despenca logo em seguida. Isso é muito irritante, né? E eu não tive esse problema aqui com o
X16 da QT. Então, foi um bom desempenho. Ele perde um pouco de performance, tá? Um pouco normal, quando perde o SLC Cache, mas ele se mantém numa taxa assim, de escrita e leitura absurda, tá? Então, não tem erro. No geral, gostei bastante. Vou deixar o link aí para vocês conferirem. Deixa aí o comentário de vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui, eu te respondo. E é isso. Muito bacana esse SSD. Achei um ótimo SSD assim, por valor acessível. E vale muito a pena você ter aí no seu computador. Uma boa confiabilidade, 5 anos de garantia. Isso é bem interessante, né? Nem se compara ao que temos aí disponível no mercado nacional. Isso aqui é surreal o resultado que a gente consegue por um preço tão acessível. Forte abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau, tchau!